A gente tem uma história já aqui em Santa Quitéria, né? Há 12 anos, praticamente 13 anos que eu resido aqui na cidade. Sou natural de Nova Russas, meu pai é vendedor, minha mãe é professora, né? E lá sou eu e mais 3 irmãos, né? Também, o meu irmão mais velho, ele exerce a mesma função do meu pai, as minhas 2 irmãs, uma é enfermeira, outra é dentista, eu sou advogado, além de também estar na função de vereador no momento. E por obra do destino, pelas coincidências do mundo, eu conheci uma menina aqui de Santa Quitéria, o nome dela é Anastácia, né? E eu sei que desse conhecimento acabou rolando um namoro, um noivado, isso de uma maneira muito rápida, em menos de 4 meses a gente estava noivo, né? E aí casei, né? A gente decidiu casar e aí acabou que ficou aquela dúvida. Eu, à época, estava finalizando a faculdade em Fortaleza e ficou aquela dúvida se a gente ia para Nova Russas, Fortaleza, ou se instalaria aqui em Santa Quitéria. Acabou que venceu Santa Quitéria naquele momento e a gente se instalou aqui e já está há 12 anos aqui, essa minha relação com a cidade, né? Desse relacionamento com a minha esposa, Anastácia, para quem eu mando um beijo aqui. Nasceram 2 filhas, né? Sou pai de 2 meninas, Louise e Giovana, né? Que são as minhas razões de vida. E aí, ao longo desses 12 anos que a gente está aqui na cidade, a gente acabou construindo uma relação de amizade, uma relação de conhecimento com muitas pessoas, né? E 2 coisas que eu aprendi, que eu levo para a minha vida com meu pai, essa questão do respeito, né? Sempre você tem que saber entrar e sair dos lugares, e sempre foi uma coisa que eu sempre busquei na minha vida, nunca procurar desinimizar, desrespeito, ser agressivo com ninguém. E essa minha postura mais tranquila, mais leve, permitiu que eu construísse, né, muitas amizades, muitos bons amigos aqui na cidade. E através disso eu sempre tive essa sementinha da política na minha vida. Antes de vir para cá, eu era pré-candidato a prefeito em Nova Russas. Mesmo? Era pré-candidato pelo PSL lá à época. Isso em 2012. Isso em 2012. Na primeira campanha, foi na campanha que o Fabiano ganhou. Uhum. E aí eu conheci o Fabiano em junho e eu estava lá nessa disputa lá interna, se eu era pré-candidato a prefeito, se era candidato a prefeito lá ou se viria ajudar o Fabiano aqui. Só que à época existia aquele processo de coligação, né? Não tinha essa história de você estar afiliado 6 meses antes, tinha toda outra situação. Você podia ter uma comissão provisória, ficar naquele partido e ser candidato. E naquela época, os partidos existentes, todo mundo era proprietário de um. Eu sou dono aqui de um partido e tal. E na época eu fiz uma pesquisa em Nova Russa, só tinha o PSL, que não tinha ninguém filiado a ele, ninguém com comissão provisória. Fui a Fortaleza, conversei com os dirigentes lá do partido à época e me garantiram não ser candidato pelo partido e tal. Aí fiz todo um trabalho lá de uns 6 meses, 8 meses como pré-candidato, recém-formado, saindo da faculdade, com muita vontade, porque eu sempre gostei muito de política. E aí, faltando uma semana, 10 dias para a eleição, na época o PSL tinha um deputado estadual eleito, de Crateús, que era muito amigo do prefeito de Nova Russas. E aí, ele não era do partido, ele era do DEM, se eu não me engano, o prefeito da época. O prefeito da época lá. E aí, faltando uma semana para a eleição, todo mundo dizendo, o prefeito vai tomar teu partido, o prefeito vai tomar teu partido. E isso eu já estava com um grupo relativamente bom, já tinha uns 10 pré-candidatos a vereador. Galera que as pessoas chamam, né, os pequenos, né? Já estava com uma turma boa, uma equipe boa, para a gente sair candidato mesmo, falar das propostas da gente, independente do que fosse o resultado. E aí, faltando uma semana, 5 dias, o prefeito foi lá e tomou o partido. Na violência mesmo. Tomou o partido, amanheci presidente do partido. Aliás, anoiteci presidente do partido, amanheci sem nada. O problema é as condições provisórias. E aí, com essa desmotivação lá, sem partido, E aí ainda o prefeito me chamou para tentar conversar, para alinhar lá, porque realmente a gente tinha um grupo bom, acabou que, né, eu também pela imaturidade, muito chateado por tudo que tinha acontecido, chamei o grupo, conversei, né, expliquei a situação, acabou que todo mundo já soube, né, no outro dia e tal, essa situação. E acabou que cada um foi seguindo seu rumo, e aí eu, desmotivado por esse fato que tinha acontecido, decidi vir abraçar aqui o projeto que a gente estava aqui. Já namorava com a Anastácia. Sim, já namorava com ela, conheci
Conheci o Fabiano já morando aqui, já instalado aqui, lá na calçada do Dr. Machado. Fabiano aqui na calçada do Dr. Já Machado. tem que se lembrar aí, ó. Chamar o Dr. Machado aqui para contar as histórias de caçador e pescador que ele tem. Entendeu? Aí conheci o Fabiano eu ia para Fortaleza, nas minhas idas e vindas, e aí eu conversando lá com o Machado e tal, atrás de uma carona, eu ia de ônibus. Aí o Fabiano chegou, inclusive com a Neide Rosa, me lembro muito bem desse dia. E disse, não, a dona Neide Rosa, pessoa muito querida, disse, não, eu estou em Fortaleza amanhã de manhã. E aí, nessa carona, a gente criou esse vínculo, entendeu? Criou essa amizade, a gente foi conversando, ele também gostando muito de política, eu gostando muito de política. E aí a gente foi conversando de lá, daqui até lá, e aí a gente acabou formando essa dupla ali naquele momento ali, e depois vieram outras histórias, né? E aqui, isso foi mais ou menos o começo de tudo, da minha entrada na questão da política, né? Conhecer os atores principais da política, né? Conhecer realmente as pessoas que faziam a política, tinham, né, as diretrizes, tinham as decisões, né? De como iam percorrer, quais seriam os caminhos das eleições, né? Que no caso ali naquela época era o Tomás, Chagas, Fabiano, né? E aí a gente acabou que fazendo parte, né, da construção desse processo, eu, Fabiano e mais uma turma de gente. E aí tu foi secretário de governo, né, na época? Não, nunca cheguei a ser secretário. As pessoas têm essa ideia de que eu era secretário. Eu nunca fui secretário na gestão. Só que o povo diz, secretário de governo. Não, o meu cargo na prefeitura era de coordenador institucional, né? Eu era submisso à secretaria institucional e eu era meio que um faz-tudo, né? Na época do Fabiano tinha as dificuldades da gestão. No caso, tu era responsável pelas relações entre prefeituras e outras entidades, né? Isso era mais a secretária, né? Eu fazia mais a parte mesmo difícil da prefeitura, que às vezes era dar um não, às vezes era ser mais incisivo com um funcionário que não estava, de fato, às vezes era vistoriando uma ação da prefeitura. O teste de ferro. Mais ou menos isso, né? Era o que funcionava mais, e sempre próximo a ele ali, para tentar ajudar, para tentar contribuir.